Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o destino dos folhetos embrionários. Na verdade, na biologia existe um termo bem curtinho para a gente falar isso, que nós chamamos de organogênese. Ou seja, a origem, dos folhetos embrionários que ocorre numa fase que a gente conhece, que chamamos de neurula. Então, nessa fase, na verdade, esses três tecidos, alguns vão ser formados na fase de gástrula e outro, que é a mesoderme, que vai ser formada nessa fase. Então, na gástrula, o que a gente formou lá? Um tecido que fica mais externo, que nós chamamos de ectoderme. Então, a ectoderme, por que é um folheto embrionário? Porque ela pode se diferenciar e dar origem a diferentes tipos de tecido. Então, qual que seria a organogênese em relação à ectoderme? Então, a gente tem a formação, por exemplo, do nosso epitélio, da nossa epiderme, parte externa, de revestimento. Ela também dá origem ao sistema nervoso, que muitos alunos, então, confundem, achando que vem da endoderme. Além disso, ela também dá origem às cavidades que a gente apresenta no corpo. Então, cavidade bucal, cavidade nasal, anal, ou seja, a parte de mucosas, os revestimentos. Tudo bem? Então, a ectoderme vai dar origem a essas estruturas. Depois, nós temos um outro tecido que está lá dentro, interno, é um outro folheto embrionário. E nós chamamos, então, de endoderme. Então, tá dentro, Essa endoderme, ela forma, então, outras estruturas no nosso corpo, como, por exemplo, todo o nosso sistema respiratório. Além do sistema respiratório, ele também é responsável em formar dois órgãos muito importantes no nosso corpo, que é o fígado e o pâncreas. Então, são órgãos aí importantes no processo, de absorção de glicose e tudo mais. E, além disso, esse tipo de tecido, ele é responsável por todo o processo, e atividade metabólica relacionado com esses órgãos. Depois, nós temos o terceiro tipo de folheto, que é formado nessa fase de neurula, que ele reveste o celoma. Então, o celoma é uma cavidade e que vai diferenciar muito na questão de especialização dos animais, Nós temos animais que são acelomados, ou seja, não vão formar cavidade. Nós temos animais que são pseudocelomados, têm a cavidade, mas não está revestida pela mesoderme. E nós temos os celomados, que são os animais que vão ter a cavidade e essa cavidade ainda vai estar revestida por esse tecido. Então, no caso, vai surgir a mesoderme apenas na fase de neurula. O que vai dar origem à mesoderme? A maior parte das estruturas do nosso corpo. Então, nós temos, primeiro, a formação da derme. Veja, nós temos a epiderme, que é o epitélio de fora, e nós temos a derme, que é o epitélio de dentro. A derme vem da mesoderme. Além disso, nós temos também toda a parte da musculatura e formação esquelética. Também podemos encontrar toda a parte do sistema circulatório, sistema reprodutor. Então veja como que forma, a partir de duas células fecundadas forma um indivíduo. Porque primeiro essa célula fecundada vai passar por várias etapas de divisão, que vem por mitose, 2 blastômeros, 4, 8, vai fazer todo o processo de divisão, vai formar blástula, vai formar a gástrula e aí forma a neurula. E aí depois que essa neurula está formada, então esses três principais folhetos embrionários vão dar origem às estruturas, que a partir desse momento então vão começar a caracterizar o feto. Então, a gente teria uma fase embrionária até a fase de neurula. A partir da neurula, então eu já tenho o início, uma formação de um feto e após a formação de todas essas estruturas, esse feto, então, ele apenas vai desenvolver, ele vai crescer. Se for de um ser humano, então, depois de 9 meses, esse indivíduo já nasce completo com as suas estruturas formadas. Algumas ainda vão ter que amadurecer, ainda vão ter que se especializar depois que a gente nasce, como é o caso do sistema respiratório. Mas ele já está pronto a partir desse momento. Espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.